Eu louvo ao Senhor por não conhecer a grande maioria das pessoas que estão aqui dentro. Nós fomos os primeiros atalaias, boas-vindas, intercessores, professores do Kids da igreja, quando ela era improvavelmente num subterrâneo. A gente não era muito ligado em estratégias de marketing naquele momento, né? Porque a gente... Mano, tu puder servir um pouquinho menos? Pode tomar um gole aí, porque eu vou virar. Obrigado. E eu estava olhando esse lindo vidro aqui, eu estava com muito medo de derrubar ele. Eu comecei a me lembrar que eu sou dessa igreja do Antigo Testamento. Eu sou da igreja que a Mari era baterista. Eu comecei a me lembrar das tantas manhãs que eu ia para a casa do Glauber, e a Antonella era uma criança bem pequenininha, e nós ficávamos falando de Jesus, falando de libertação, treinando para expulsar demônio, jogando videogame. E eu lembro das primeiras vezes que eu vi o Mike tocar baixo, e semana passada eu estava naquele lindo momento de te ver recomeçar, e tu é uma grande inspiração para a mensagem de hoje de manhã. Eu comecei a ver uma igreja que permaneceu fiel aos seus recomeços. Eu venho para cá e eu esqueço que eu sou pastor, sabe? Eu já fui pastor da igreja que não tinha pessoas, só tinha cadeiras. Eu já fui pastor da igreja que se montava todo sábado, e nós levávamos a nossa grande igreja em 2 carros. Numa praia que não tem mar, nós andávamos com uma prancha em cima de um carro. Nós nos tornamos pastores muito cedo. Eu tenho 31 anos. E nós estamos nessa jornada há 11 anos, vivendo o Evangelho da cruz. Vivendo o Evangelho de verdade, irmãos. De morrer pela causa de Cristo. Nós começamos a sonhar com aquilo que poderia ser uma igreja, e nós começamos a desfrutar disso, a viver essa igreja de verdade. Nós começamos a ungir pessoas, líderes, diáconos. Fizemos pelo menos 2 ou 3 batismos por ano, desde a sua fundação da igreja. Nós cumprimos o que a Bíblia aponta como a verdade do Evangelho: ir, pregar, fazer discípulo, batizar em nome de Jesus. Eu fiz coisas que eu nunca imaginei na vida, nunca me esqueço. Primeiro carnaval que nós estávamos lá, que eu estava envergonhadíssimo, porque nós faríamos uma vigília na praia. Eu saí pregando para mim mesmo: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. E eu fui para lá e a gente pregou o Evangelho naquele final de semana. Alcançamos pessoas foram encontradas em uma noite de carnaval. Como toda a igreja, e aquilo que vocês já viveram, que a gente já viveu aqui, nós começamos a ver que a maldade ela pode impactar negativamente, que muitas coisas ruins podem acontecer dentro de um ambiente congregacional, e que Deus permite que a sua obra aconteça mesmo que com barreiras, e Ele fortalece os seus a cada dia e faz-os permanecer. No início desse ano, nós pregamos na praia de novo, porque a gente não tinha um prédio. E aí eu te pergunto, e esse é o título da mensagem: quantas vezes nós vamos aceitar o tratamento de Deus? Na imersão que teve lá na pousada do Sobrado, eu nunca me esqueço, teve a ministração do apóstolo Nicolau, e ele faz o pedido para o apelo, e eu sou o primeiro a ir me ajoelhar no altar. Depois tiveram mais algumas vezes que eu vim até aqui
E isso é algo que eu sempre falo na igreja lá, que nós não podemos nos envergonhar quando Deus está falando conosco. Às vezes quem é um pouco mais antigo na igreja, assim como eu já estou aqui desde a sua fundação, a gente começa a pensar que a gente já sabe bastante, já lemos a Bíblia inúmeras vezes, numa época que ler a Bíblia não era tão motivado quanto é hoje. Nós tivemos no nosso pastor um homem que nos ensinou a ler. Eu só tinha lido 3 Porquinhos. Eu vejo a minha filha mais velha lendo hoje, a Mel para ler A Minha Bolsa Amarela. E eu, meu Deus, eu só jogava futebol e videogame. Eu não sabia ler. Aí Deus me mandou um pastor e uma esposa, que são leitores. E nós permanecemos. A grande maioria das vezes que eu vim até essa igreja, eu vim como um grito de socorro. Porque a gente não aguenta, em alguns momentos a gente não aguenta mais, né? Essa é a única vez que eu vou falar de mim. É só na introdução para que você que não me conhece, me conheça. Eu não tenho muita coisa boa. Pelo contrário. O que não é Cristo em mim é ruim. Até as minhas qualidades, elas vêm de Cristo. Então, quantas vezes eu falo, ou você fala, que é a última vez? A última vez que você tentou, a última vez que em meio às lágrimas você diz, não, acabou, agora não tem mais como, eu não vou mais tentar aquele relacionamento. Não tem mais como, é a última vez que eu vou largar isso, que eu tento largar isso. É a última vez que eu vou me posicionar dessa forma, é a última vez que eu aceito que falem comigo dessa forma. É a última vez que eu creio que alguma coisa vai mudar. É a última vez que eu vou ir na igreja. O mais lindo é que quantas das vezes que você disse que era a última vez, não foram. Você disse nunca mais, aí passou uma semana e você estava lá, tentando de novo. No começo desse ano, nós nos olhamos e nós começamos a pensar, não dá mais. Algumas pessoas saíram da igreja e uma delas me dizia, pastor, não faz isso contigo. Olha o tamanho do sofrimento que vocês vivem. Olha o que vocês se proporcionam viver. Olha como essas crianças sofrem. Olha como a pastora sofre. Olha como a Paula, ela está em um momento de delicadeza, de fragilidade. Não faz isso, desiste. Tem coisa... Era obreiro. Na hora eu olhei para aquilo e disse, acho que ela está certa. Quantas vezes vi minha família dizendo, Lucas, tu não precisa passar por isso, tu não precisa, Eu me formei, irmãos, com algum grau de facilidade, já cursei 40 faculdades diferentes, trabalho hoje em algo que eu sou apaixonado, fui muito bem orientado e instruído pelo Tenente Mieres, vivi a maravilha do que a vida pode mostrar, eu tive convites para ir para qualquer lugar do Brasil, com tudo pago, mas nós olhávamos para a igreja e dizíamos, mas Deus está nos mandando ficar aqui, e eu permaneci em Rosário do Sul, mas aí, nós olhamos para o sofrimento e parece que não tem fim, nós olhamos para a dor e parece que ela não tem fim, porque não era a dor tão somente apenas de um sofrimento, da traição, porque isso dói de verdade, a traição é algo inimaginável, afinal, a semana passada, a ministração da pregadora Julie no Kids foi sobre os 10 leprosos que um só voltou. Isso é a ingratidão, a traição de alguém que vive o milagre e não consegue permanecer com seus olhos no que é o caminho de Deus.
Mas só que aí o evangelho ele começa a te pedir mais algumas coisas. E aí nós começamos a ofertar dinheiro que nós não tínhamos para que uma igreja se mantivesse. Nós começamos a ofertar emoções que nós não tínhamos. Nós começamos a entregar aquilo que não nos estava nas mãos. Diferente de qualquer investimento que você faça, você deveria fazê-lo com algum grau de sobriedade, dizendo: não, eu vou fazer porque isso está sobrando. O evangelho não te pede um investimento, senão aquilo que é o tudo, por completo. E é por isso que alguns cedem à ideia de desistir, porque no momento de entregar-se por inteiro, isso dói. Mas para aqueles que não desistiram e que não aceitaram o convite para desistir, é tão lindo ver que você disse: é a última vez, e continuou. O que pode soar estranho é que isso não é uma fraqueza, pelo contrário, isso é um milagre, porque você com certeza tinha todos os motivos para parar, porque a conta não fecha. Imagina, nós com 20 anos, um tenente depois de uma vida difícil, e eu tive uma vida muito difícil, com a minha irmã, com os meus pais, nós tínhamos grandes limitações. Eu vivia a facilidade da vida, a alegria de poder ter um bom carro, poder andar rápido, não me preocupar se tinha ou não tinha dinheiro para trocar o óleo depois, para trocar um pneu se furasse. Eu não me preocupava com isso, até que eu comecei a olhar e dizer: a conta não fecha. É melhor eu desistir. Desistir das longas jornadas de voltar para Bagé depois do culto à noite. Nós deveríamos ter colocado o culto de manhã mais cedo. Para os missionários seria muito mais fácil. Porque o pregador nem sempre teve só 50 minutos para pregar, irmãos. Um sábado sim, um sábado não. Nós estávamos aqui. Para quê? Para abrir a porta para as pessoas entrarem. Chegar uma hora antes, para preparar um ambiente espiritual para que alguém como você fosse encontrado. Alguém como o Glauber, que nas primeiras vezes que entrava na igreja com seu capacete na mão, pronto para bater em alguém, nem boa noite dava. Depois que eu entrei para o quartel dele, eu tinha medo do cabo Glauber. Hoje, quando nós gritamos: aleluia, santo, é maravilhoso. Num ambiente fechado, no subsolo do Obinotel, era assim, um ato de amor aguentar os gritos do Glauber. Era adoração verdadeira. Porque agora ele é muito contido, irmãos. Inclusive eu senti falta dos novos Glaubers, porque a adoração ela não pode estar acontecendo de forma extravagante só nas primeiras cadeiras. Tem gente lá no fundão que precisa aprender que gritar é manifestar a Cristo. A lógica dizia para mim e para Paulo, ou diz para você hoje: é melhor desistir, vai trabalhar, vai cuidar de vocês, vai descansar, vai cuidar dos seus filhos, não é? Filho pequeno, vai cuidar dos seus filhos. Plena pandemia, nós estávamos com a Melissa, louvando ao Senhor dentro de uma igreja. Mas isso não te deixou parar, né? Então a pergunta não é por que você caiu tantas vezes, porque afinal só recomeça quem caiu. A pergunta ela é: por que com todos os motivos para desistir? Por que você não desistiu? A resposta para essa pergunta ela está numa frase escrita pelo apóstolo Paulo há muitos anos. Eu quero que você leia comigo em voz alta 2 Coríntios 4,16, eu vou falar e vocês repetem. Por isso, não desanimamos. Vamos de novo. Por isso,
não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados. Bem alto agora. Dia após dia. Estamos sendo renovados dia após dia. Obrigado. Você precisa guardar essa frase de uma maneira que ela cele o seu coração para o culto da segunda-feira. Porque é por isso que nós não paramos. É por isso que você não precisa ser forte, porque tem alguém te renovando por dentro, na mesma velocidade / superior da forma como o mundo está te desgastando. Você está sendo gasto por fora, mas sendo renovado por dia. Alguém como Leandro não precisava estar sendo tão desgastado por fora, né? Poderia estar um pouquinho mais novo. Aonde é que esse renovo acontece, irmãos? É em Cristo. É estando debaixo da sua presença. É tendo os nossos olhos fixos nele. Isso não acontece em um livro. Nos últimos 2 anos, o livro que mais se vende depois da Bíblia são os livros de devocional. Eu acho muito legal. Tirando aquele que vem com café na frente. Foi mal. Ó, viu? Do pastor Fabiano saiu ontem um mockup novo, você pode comprá-lo. Mas os livros de devocionais, principalmente os que vendem na São João, irmãos, não compre livro que vende na São João. Não é hater da São João, mas é que o plano de negócio da São João abre brecha no Evangelho. E assim, tem tanta coisa boa para ler dentro dessa igreja. Você pode comprar o seu devocional de 50 dias. Você pode comprar o livro que eu faço prefácio. Ele vive, ele vem. Pô, errei, foi mal. Isso daí é para lembrar e comprar no final. Por que eu estou te contando tudo isso? É porque a Mari antecipou com as suas canções toda a mensagem. Então já está tudo pregado. Só que viver o Evangelho de verdade só acontece se eu estou envolto da presença. Porque é lá dentro, no lugar mais santo, que é cara a cara com Deus, que o desgastado ele é renovado. O seco é sacanagem. Mas o seco ele floreia de novo. Ele produz novamente. Quem está seco. O cansado, ele recebe força de novo. E por mais sabor que o mundo tenha, por mais alegria momentânea que o mundo te dê, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. E a palavra de hoje, ela nasce exatamente nisso. Nessa fome da presença. A fome da presença, Aline, que fez eu mudar a minha forma de viver quando te ouvi pregar. Porque eu quero que os meus filhos me vejam, quando eles chegarem em casa ou quando eles acordarem, deitado, rendido ao Senhor, como teu pai fazia. Só que esse é o motivo que nos faz levantar tantas vezes. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Esse é o ponto, irmãos. É estar na presença. É saber viver debaixo do olhar de Cristo, sabendo sim que nós estamos em uma jornada perene, uma jornada contínua de transformação e rendição. Mas só que inúmeras pessoas entram na igreja acreditando estarem vivendo uma linha reta. Converteu, faz tudo certo, a vida melhora e não tem mais problema, né?
Só que aí começa a viver um pouco e batiza, e começa a ter novas experiências com o reino de Deus, e até que percebe que a vida não é uma linha reta. Ela é cíclica. Melhor, ela é uma espiral. Sobe, desce, renova, recomeça. Você vence uma batalha e daqui a 3 meses algo está muito semelhante. Ou, pior, mais difícil. Você vence algo e depois parece que bateu um cansaço que não é só no corpo, é da alma, que já recomeçou vezes demais. Vamos responder aquela pergunta: por que a gente vive tão cansado de recomeçar? Por que o cansaço por que recomeçar já se dá como um sinônimo de uma exaustão? Tem um autor de um livro que mudou a minha forma de ver o evangelho, que foi Larry Crabb. No livro Chega de Regras, ele começa desenhando uma observação que muda, e uma observação bem simples, que explica muito do que um cristão deveria entender. Há 2 caminhos, e eles são simples. Há 2 modos de viver, não somente a fé, mas viver naturalmente. Apesar de que dividir isso meio que fere o evangelho, porque nós somos como Cristo em qualquer ambiente que estivermos. O primeiro caminho é da pessoa que decide que aquilo que ela quer é o grande sinônimo de importância, a grande energia, a força motriz da sua vida vai ser direcionada para aquilo. Então começa a desenvolver todas e qualquer habilidades necessárias para alcançar aquele objetivo. Portanto, ele se esforça o necessário para alcançar algo. Eu quero um carro novo, eu me esforço para aquilo. Eu quero uma nova vida, eu me esforço para aquilo. Quando eu queria casar, eu decidi que eu não ia mais dar um beijo na boca sequer. E eu sou feinho, mas, eu desenrolava. Nota-se. Eu nunca vou esquecer, irmãos. No dia que eu falei para um grande amigo, que já foi membro dessa igreja e hoje está congregando lá em Canoas, eu acho. Eu disse para o Luiz Mário, num sábado de manhã, eu orei ontem, eu não vou dar um beijo na boca até eu casar. Ele me olhou e disse: tu não vai conseguir. Eu disse: eu vou. Nós fomos para o tênis clube, tomar banho de piscina e jogar futebol depois. Era um sábado ou uma quinta-feira. Eu sei que a gente estava tomando banho de piscina, eu sempre fui gordinho, sempre mesmo. Eu estou tomando banho de piscina com ele e chega uma menina loira, muito mais bonita do que qualquer inspiração que eu tivesse, de sonho. E ela diz: oi, guris, vocês querem tomar mate? Eu olhei para ele e disse: meu, isso é o diabo, cara. Porque eu sei que eu sou feio. Eu comecei a colocar naquilo que eu empregava muita energia, porque eu sempre sonhei com a minha família, com o meu casamento. Eu disse: não, eu vou parar de me esforçar, eu vou parar de dar conta, porque é assim que nós ficamos, né? Homem principalmente, mas as mulheres com certeza da mesma forma. Se eu quero dar uma condição melhor, se eu quero ter uma condição melhor, eu vou me esforçar, vou estudar, vou me empenhar. Eu coloco toda a minha energia naquilo, toda a minha força, eu emprego todos os meus recursos disponíveis para que aquilo aconteça. E aí que dói a verdade dita, escrita por Larry Crabb, porque ele aponta que quem anda nesse caminho vive sob uma pressão que a alma fica cansada. A pessoa começa a sentir falta de alguma coisa, porque tem algo errado, mas não consegue entender o porquê, nem sabe o porquê. Essa pressão ela nunca para, porque sempre tem mais um degrau, sempre tem mais uma regra, sempre precisa de uma nova disciplina, porque está tentando com as suas próprias forças. Você reconhece esse caminho, né? Esse é o caminho que transformou a fé em uma lista de exigências, de fazer aquilo que é santo, e transformou pessoas bem desenvolvidas na fé em preguiçosos religiosos que não gastam mais tempo com o Senhor.
de quem acha que precisa dar conta para Deus. Ora, por favor. De quem recomeça sempre pelo braço, sempre na marra, sempre puxando uma reserva que está vazia. Não é à toa que essa pessoa vive exausta. Não é à toa que você está exausto. Não é à toa que eu já estive exausto. Tentar carregar sozinho um peso que nunca foi feito para ser carregado sozinho. Quando eu pregava ontem para a Melissa, ela dizia: pai, é por isso que Jesus leva os nossos pesos, porque o peso dele é leve? 7 anos, 6. Mas então vem o segundo caminho. O caminho da pessoa que descobriu uma coisa que é humilhante, mas é libertadora. Aquilo que você mais deseja está além do seu alcance, que você não consegue sozinho. A pessoa que descobre que produzir paz, produzir força, satisfação, a satisfação que a alma está te pedindo, que ela não te dá por uma conta bancária cheia, ou pela simples satisfação de ser excelente nas suas funções. Não. Isso só acontece confiando em Deus. Esse segundo caminho, ele não gera pressão, pelo contrário, gera liberdade. Porque você larga o peso que nunca conseguiu carregar e descobre que um outro alguém já estava pronto a carregá-lo. Sabe como que a Bíblia confirma isso em um único versículo? Provérbios 24:16 diz: pois embora o justo caia 7 vezes, tornará a levantar-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Esse versículo desmonta a teologia inteira da prosperidade. A ideia de que o justo cai é impensável em algumas congregações. Não, quem está em pecado é porque orou pouco, quem tem doença é porque orou pouco. Não deu dízimo, vai ter que comprar remédio, irmão. Ele levanta. O provérbio está inteiro dividido em 2 partes, 2 caminhos, como Larry Crabb disse. O ímpio, quando cai, é arrastado pela calamidade. Some, ele é engolido, porque ele só tinha a própria força, e a própria força acaba. Agora, quando o justo recomeça pelo segundo caminho, na graça, ele percebe que por isso sempre tem onde levantar-se. Ele consegue ver que Deus está pronto a dar-lhe a mão. E se você está exausto hoje, recomeçar não é só um problema no caminho. Ou talvez se você recomeça vezes demais por não conseguir doar-se por inteiro, o problema aqui é que você deixou-se entrar no caminho errado. E no caminho do esforço, da pressão, do eu dou conta, isso tem um final muito triste, que nem a Disney poderia prever. Chega então, irmãos, de tentar levantar o braço e resolver, porque existe um jeito de recomeçar que não esgota, e é sobre ele que nós vamos falar. Então, nós voltamos ao texto 2 Coríntios 4,16, que diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, e interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Tem 2 coisas muito importantes nessa carta de Paulo, nesse trecho, que ele coloca lado a lado, e aqui nós definimos tudo. Exteriormente estamos sendo desgastados. Aqui não há nenhum tipo de fingimento de que está tudo bem. O verbo que ele usa aqui é algo que vai se corroendo, se consumindo aos poucos. O lado de fora se gasta, o corpo cansa. A saúde falha, né? Então você vê que
as circunstâncias, elas estão te apertando demais, as forças, elas estão diminuindo. Ninguém está dizendo isso. Não, desculpem, quem está dizendo isso é o homem que foi apedrejado, açoitado por pelo menos 5 vezes, que a Bíblia nos mostra, preso, naufragado 3 vezes. Então ninguém pode acusar Paulo de romantizar o sofrimento. O pastor Fabiano, no primeiro dia que nós pregamos na praia, ele me disse: é lindo pregar na praia. E a minha resposta foi: isso não é romântico. Não é romântico como parece. O fundo da ministração na praia foi Guns N' Roses, porque bem pertinho estava um bêbado, ouvindo numa caixinha de som estourada. No final ele pediu uma oração. Aí vem o embora. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente somos renovados, estamos sendo renovados, dia após dia. Enquanto o meu lado de fora se gasta, o lado de dentro se renova. E não de vez em quando, dia após dia. Todo dia. Todo o dia. Diário como a misericórdia. Um grande reformador cristão, Calvino, diz, e ele observa com uma profundidade muito linda, de que o desgaste do homem exterior, na verdade, não é um motivo de choro, de lamento, de sofrimento. Pelo contrário, é o próprio processo natural que Deus renova o nosso interior. Então o que ele quer dizer? Aquilo que gasta você por fora é exatamente o que Deus usa para aprofundar você por dentro. O sofrimento que está consumindo o seu interior, que está consumindo o seu exterior, é Deus usando para fazer você crescer no seu interior. Em outras palavras, ele está dizendo que você não deve olhar para o sofrimento como, ou melhor, você não deve olhar para aquilo que está se decompondo e se assustar. Mas tem que reconhecer que enquanto a casca se gasta, o que está sendo gerado por dentro é tecido vivo. E está sendo renovado. A fonte da sua força não está se gastando porque ela é eterna. Se dependesse do seu exterior, você já teria acabado, irmão. Mas Deus ligou uma renovação na fonte que é eterna. Então, enquanto eu me esvazio por conta de uma pressão exterior, interiormente o Espírito Santo está me enchendo de uma maneira tão rápida que a fonte da água da vida me inunda, ou deveria estar te inundando. E o ladrão desta caixa d'água nunca consegue dar conta, porque é para transbordar que você foi feito. Lamentações 3, versículo 22, 23 diz: graças à grande misericórdia do Senhor é que não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sabe quem é que escreveu isso? Jeremias. No livro chamado Lamentações, literalmente o livro do choro. É o livro que nos dá a graça de poder lamentar pelas situações difíceis. Dobrar os nossos joelhos e não reclamar, mas lamentar das dores, dos sofrimentos. Ele escreve a misericórdia que se renova a cada manhã, olhando para as ruínas de Jerusalém. A descoberta aqui da misericórdia nova a cada manhã não vem de um dia bom, pelo contrário, vem do fundo do poço, no meio dos escombros. Só que como que isso começa, irmãos? Começa em uma manhã linda como essa, que você decidiu se renovar, fortalecer a sua fé. Você acordou hoje, se levantou, se arrumou, veio maravilhinda. E o simples fato de você decidir faz com que o Espírito te renove. Ontem você se desgastou, sim.
Mas hoje é uma nova esperança, tem uma nova reserva com o seu nome pronta a ser injetada em você pelo Espírito Santo. Então você não veio para a igreja de manhã por acaso, você veio no horário exato da misericórdia de Deus. E é por isso que você recomeça. Não é porque a sua reserva de ontem sobrou, e porque a sua reserva de ontem talvez tenha acabado. Não. É porque amanhã de manhã, ao acordar, você vai ver que tem uma reserva nova, que tem mais do Senhor a ser entregue. Há uma reserva com o seu nome, pronta a ser espalhada pelo mundo. Em João 1, versículo 6, a Bíblia diz: e Deus enviou um homem chamado João. O mais lindo aqui é perceber que o nome de João, ele não estava propondo algo pronto. Pelo contrário, estava propondo a formação de um dos maiores homens que aconteceram na história, porque a Bíblia diz que depois de João era tido como a grande revelação do Filho. Ele preparou o caminho do Senhor, assim como o meu pastor faz, e eu vou ter a oportunidade de colocar isso em muitos memoriais. Um homem que preparou o caminho do Senhor. Mas Fabrício, nós somos sim a igreja do Senhor, que fortalece-se a cada dia. Nós paramos para perceber que o Senhor nos chamou. Então eu queria fazer com você um pequeno desafio. Nós vamos declarar esse versículo novamente, e ao final dele você vai falar o seu nome, pode ser? Vamos tentar. E Deus enviou um homem e uma mulher chamada... Agora nós vamos falar todos juntos, porque já entenderam, o começo sempre é difícil. E Deus enviou um homem e uma mulher... Boa, Chiru, tu entendeu? Vamos declarar todo o versículo juntos? E Deus enviou um homem e uma mulher chamado... Você ouviu isso, né? Isso é o som da igreja inteira, lembrando que Deus os chamou. O nome que você acabou de falar é o nome que Deus conhece, nas suas imperfeições. Por isso que aqui agora o sofrimento ele começa a encontrar um sentido. Ele começa a perceber que há um porquê. Viktor Frankl foi um psicólogo, psiquiatra, que viveu em Auschwitz. Ele participou do Holocausto e teve em alguns campos de concentração. Ele percebeu que só sobreviviam quem tinha um porquê. Quem perdia o propósito morria muito rápido. Mas quem tinha uma família para resgatar, quem tinha um propósito para cumprir, quem tinha uma ordem de Deus permanecia. É por isso que se aguentavam o insuportável daquela absurdo que a humanidade propôs. Quem tem um porquê vive, irmãos. Aqui está a grande diferença da dor, porque sofrer por sofrer, todo mundo sofre. Li isso num livro que a minha pastora me emprestou, O Poder Escondido, porque aviões caem, por exemplo. Há sofrimentos que vão acontecer em toda e qualquer pessoa. O câncer não escolhe ungido ou não ungido, o câncer não escolhe justo ou ímpio. A calamidade não escolhe, ou você acha que só foram encontrados falecidos pessoas na Colômbia e na Venezuela que eram ímpias.
Tiveram grandes homens e mulheres de Deus que vieram a falecer. Só que nesse momento, foi criada uma falsa verdade, naquela bênção de uma porcaria da escola de Frankfurt, que fez Nietzsche, por exemplo, criar a ideia de que o que não te mata te fortalece. Quem já não falou isso, né? Isso é uma inverdade catastrófica para um cristão. Eu bato muito nisso, porque eu acho que é péssimo você ficar ouvindo qualquer coisa no seu Instagram, TikTok, Kawaii, qualquer coisa que seja. Abre qualquer pastor, e o Michael falou isso de uma forma brilhante na semana passada, abre qualquer pastor falando qualquer coisa, e acha que aquilo é uma revelação para a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, eu trabalho com isso. Tem uma métrica chamada True Play, é saber o quanto você é pego nos primeiros 5 segundos. E se você parou naquela investida de Satanás, vai vir pelo menos mais 10. E se o cara tiver grana, vai vir mais 15. Só para te deixar longe do propósito. Então não é o que te mata, te fortalece. Pelo contrário, o Evangelho está oferecendo algo que é infinitamente melhor. 2 Coríntios 12:9 diz: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A diferença aqui é que você não precisa ter força, porque a graça basta. É Deus te carregando em lugares que você nem mesmo acreditou que era possível andar. Irmãos, eu era um dos improváveis. Eu era. Improvável de estar aqui, improvável de viver o reino, improvável de servir ao Senhor. Tem tanta gente que é mais capacitada do que eu, tanta gente que precisa se preparar tão menos. Eu fui no banheiro pelo menos 10 vezes antes de pregar. Não tem mais xixi para sair, mas eu estava ali sentado e dizia para Paulo: não aguento mais no banheiro. A conta aqui muda tudo agora. Porque Romanos 8:18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aqui Paulo está escrevendo considero, que no seu grego original, que eu nem vou tentar falar, vai dizer, ou mostrar uma palavra de alguém que senta e faz contas. Ele fecha uma planilha e chega a um total. Ele não está tendo aqui um roubo emocional e falando qualquer coisa aos prantos, não. Ele está colocando em uma balança, e essa é uma visualização de justiça que você pode fazer, uma balança com 2 pratos, ele bota todo o sofrimento e ele bota a glória eterna. E ele diz: não dá para comparar. A iluminação do texto, de uma forma pastoral linda, é mostrar que Paulo não está negando as aflições, quanto muito pelo contrário, ele está dizendo que para os cristãos não deveria nem ser comparável com a grandeza da glória. O sofrimento aqui não é negado, irmãos. O seu sofrimento não está sendo negado. Pelo contrário, ele está sendo pesado em uma balança. Colocado na balança em comparação com a glória. Ele perde força de te esmagar. Ele não é mais só algo que te acaba, ou que te destrói, que te leva para o fundo do poço, para a fossa, para qualquer que seja o ambiente. Não. A comparação aqui é a glória e os sofrimentos. E a glória sempre é melhor. Por isso que a continuidade do texto, 2 Coríntios 4, diz: por isso os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna, que pesa mais do que qualquer outro. Mas não dá para dizer que os seus sofrimentos são leves e momentâneos, né? De Paulo também não, ele foi açoitado, apedrejado, preso. Como chama isso de leve? Como chama a dificuldade que você tem com o seu filho que não vem na igreja? Como você chama isso?
o sofrimento que você tem para manter as suas contas em dia, o sofrimento que você tem de aguentar tudo e qualquer coisa no trabalho, porque você sabe que se não tiver o trabalho você morre de fome. É aí, irmãos, que ele está pesando contra algo que é grande e eterno, que na comparação faz a dor ficar leve, e a sua dor é real e é pesada, mas ela é momentânea, e a glória, ela aqui é eterna, e o momentâneo, por mais que seja, sempre perde por eterno. E como saber que a glória eterna nos espera? É porque nós já temos o último livro da Bíblia escrito, a última página está à nossa disposição. Então, Apocalipse 21, versículo 4 diz: e ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Tu estava olhando os meus documentos do Drive, né? A delicadeza da cena aqui, e vocês já podem subir, por favor, é que Deus não está mandando um anjo enxugar as lágrimas. A loucura do Evangelho é saber que o próprio Deus, em sua magnificência, vem para secar as nossas lágrimas, um por um. Ninguém vai ficar desamparado. Aqui não está sendo proposto que vai ser uma limpeza de lágrimas coletiva, não. Deus vai segurar você e vai limpar suas lágrimas. Não, mas é que as minhas lágrimas são de um casamento abandonado, de um homem que não foi homem e abandonou a família. As minhas lágrimas são da traição, as minhas lágrimas são de filhos perdidos. As minhas lágrimas são de um sofrimento, da dor, da depressão. O dedo de Deus no rosto de cada filho, secando o último choro da história, irmãos. E depois daquela lágrima, nunca mais nós vamos precisar recomeçar. Todas as vezes que nós recomeçamos chorando, vamos passar. É por isso que nós podemos nos alegrar no sofrimento. Não é fingir que não dói, pelo contrário, é saber que o choro ele tem um prazo. A gente chora agora, mas não como quem não tem esperança. Mais do que um porquê, como Victor Franklin disse, nós temos um quem. Sabendo que vai ter alguém enxugando as nossas lágrimas. Nessa última imagem, Paulo aponta Romanos 8, 22 como uma comparação de sofrimento das dores de parto. Por quê? Logo em seguida vem um bebê. Eu segurei a mão da Paula na nossa tentativa do parto normal da Mel, e a escala de dor no aparelho era de que 6 seria muito forte, e quando chegava a 12 ela apertava a minha mão. A Mel nasceu e ninguém mais lembrava de dor nenhuma. Nós estamos produzindo uma glória eterna. Por mais que não seja romântico pregar na praia, por mais que seja mais fácil você pensar em desistir da sua vida, e às vezes o sentimento não é só desistir das responsabilidades. O mais doloroso é saber que a nossa mente às vezes nos faz pensar em desistir da vida, conjecturar. A sua dor, irmãos, não é dor de morte, ela é dor de parto. Está nascendo alguma coisa muito boa aí. Porque Deus enviou um homem e uma mulher chamado você. Tem uma alegria do outro lado te esperando. Então, Lucas, quantas vezes? Eu estou em incontáveis vezes. No começo eu me envergonhava de vir em Bagé e ser o primeiro a ir para o apelo, porque eu estava recomeçando de novo. Porque diferente do meu pastor, às vezes eu me acho muito mais frágil,
e vejo nele uma força para continuar, que é incansável. E quando eu ouço falando de mim, eu penso, por que eu estou passando por isso? É claro que uma mente bíblica me leva para Mateus 5 rapidamente, e quem é perseguido, quem é caluniado, tem uma glória eterna. Jesus faz um monte das bem-aventuranças pensando na gente, nos discípulos, em quem ia tomar choque de segunda a segunda. Não precisa ser ruim sempre, mas parece que às vezes é sempre ruim. Irmãos, nós vamos recomeçar durante toda a vida. Tem muito inverno nesse ciclo da nossa história, mas tem recomeço. E eu não vou te enganar, fazendo a ideia de que é algo mais rápido. Não. Você não vai atravessar sem renovo, isso é verdade. E você não atravessa a dor sem um final feliz. Toda manhã tem um reservatório de misericórdia nova. Todo dia o interior é renovado. E no fim de tudo, Deus tem uma mão estendida para enxugar cada uma das lágrimas. Você poderia ficar de pé, por favor? É nesse momento, querida igreja, que a resposta a essa pergunta toma-se uma das mais lindas do Evangelho. Quantas vezes vamos recomeçar? Quantas vezes for necessário. E se eu errei muito, recomece. Não, mas é que eu estou envergonhado, recomece. Porque a graça de Deus tem muito mais recomeços do que a sua vida tem de quedas. A sua conta de quedas pode estar sendo grande hoje, sim. A sua conta de quedas pode estar apontando para ontem como um ambiente que você caiu. Mas a misericórdia dele não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Então nunca vai chegar um número de desistências que façam Deus desistir de você.